trabalhos. Não vou deixar. Questão de ordem. Enquanto é sobre a mesa, requerimento de adiamento de votação. Não. Questão de ordem. Não começarão a vir aqui na frente. Não permitirei isso. Não permitirei. Vocês falam de liberdade de expressão e processo Danilo Gentili. Então serve para os outros e não para vocês. Não deixa não, presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, tem autoridade aqui, presidente. Não se intimide! Chame o médico, a Maria do Rosário. Não permitirei. A questão de ordem é a mim, não é o relator. Vão sentar-se. A questão de ordem. A questão de ordem é dirigida ao presidente. Peço à mesa que acione o médico, que a Maria do Rosário está abalada. A matéria previdenciária, uma vez que não podem ser analisados em separado. Há a questão também do artigo 57, inciso 3º, que enuncia que quando diferentes matérias se encontrarem no mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. Na minha visão, são matérias interdependentes. Há um amplo estudo da consultoria legislativa da Casa. Deputado, só um minuto. Deputado. Deputado Maria do Rosário, eu vou continuar, só peço que não grite. Peço que não grite, eu vou concluir o desmembramento. Então eu concluo que dou por prejudicados todos os requerimentos de desmembramento do projeto de emenda à Constituição 6 de 2019. Questão de ordem, presidente. Artigo 53. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Maria do Rosário, eu tenho também. Pois bem, deputado, rapidamente, apenas deputada Maria do Rosário, se não for trazido nada novo, eu cancelo a palavra. Rapidamente. Eu quero a questão de ordem também. Tá bom, tá bom. Como se fosse um desenho e uma benevolência. Deputadas, o que não pode, se vossas excelências vierem até aqui, conversamos pacificamente, eu tento resolver a questão de ordem previamente, se for realmente objeto de uma interpretação nova do regimento ou uma interpretação errônea dessa presidência, terei a responsabilidade de retroagir no meu entendimento. No entanto, passo rapidamente a palavra ao deputado Maria do Rosário para formular a questão de ordem e, se não tiver questão conexa, eu cancelo a palavra. Presidente, eu quero uma questão de ordem também. Senhor presidente, Artigo, senhor eu me dirijo ao senhor presidente. Senhor presidente, eu me Artigo, senhor presidente. Você só pode pedir que esse deputado pare. Deputado, só com a palavra, apenas enuncie o artigo, por favor. Às vezes é difícil a gente trabalhar, preparar as ações. E tem gente que não trabalha. Artigo 202, artigo 126, artigo 55, artigo 130, leiam e estudem. Senhor presidente, eu vou fazer minha questão de ordem com base no relatório. Relator, Vossa Excelência fez alterações no relatório, mas há um aspecto na página 50. Há um aspecto na página 50 que talvez Vossa Excelência, por uma desatenção momentânea ou por uma opinião diferente, eu não sei, trata de algo que não existe no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência diz que aqui na página 50, então, se puder acompanhar mas isso não é uma questão de debate. ordem. Senhor presidente, isso é uma está entrando no mérito do relatório. Não, senhor presidente. Observe. Então, rapidamente. Não, senhor presidente. Rapidamente. Não, senhor presidente. Essa é uma alteração necessária no relatório, porque senão Vossa Excelência vai ter que devolver o relatório. Veja o regimento. Observe o artigo 202. Observe o artigo 126. É uma sopa de letrinha que Vossa Excelência utilizou, não é questão de ordem. Vossa Excelência pode escutar a minha questão de ordem? Ou tem que intervir todo o tempo? Adentre rapidamente, é uma questão regimental, não é questão do relatório. Senhor presidente, Vossa Excelência está tirando o meu tempo para discutir com uma simples deputada. Está correndo Relator, tempo. Relator, Vossa Excelência só quis atrapalhar minha fala, né, presidente? Deputada, mas, relator... a questão de ordem é dirigida sempre ao presidente da comissão, não ao relator e não a nenhum membro. Relator! Então não cabe. Não cabe questão de ordem dirigida ao relator ou a membro da comissão, apenas ao presidente.
Não. Não cabe. Não vou deixar tumultuar os trabalhos. Não vou deixar. Questão de ordem. Enquanto é sobre a mesa, requerimento de adiamento de votação. Não. Questão de ordem. Não começarão a vir aqui na frente. Não permitirei isso. Não permitirei. Vocês falam de liberdade de expressão e processo Danilo Gentili. Então serve para os outros e não para vocês. Não deixa não, presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, tem autoridade aqui, não presidente. se intimide! Chame o médico, a Maria do Rosário. Não permitirei. A questão de ordem é a mim, não é o relator. Vão sentar-se. Questão de ordem. A questão de ordem é dirigida ao presidente. Peço à mesa que acione o médico, que a Maria do Rosário está abalada. Não se intimide, senhor presidente! Por Questão favor, de todo ordem, mundo presidente. senta. Por favor. Não aponte o dedo para mim. Não aponte o dedo para mim porque eu não sou moleque. Sentem-se, por favor. Sentem-se e controlem-se. Reaja com Vamos chamar o regimento, médico para senhor Maria do presidente! Rosário. Presidente, a sequência a reunião. Gentileza. Reaja com o regimento, senhor presidente! Faz favor, deputadas. Estão obstruindo a mesa, deputadas. Olha a ordem. Por favor. Vamos sentar. Estão apelando. Chame o médico, presidente. Suspende a sessão, então. Isso está ensaiado, senhor presidente. Deputados, vocês não conseguirão me tirar do sério. Isso está ensaiado. Vamos sentar, vamos sentar. Posso riscar aqui? Cuidado fazer muita pressão lá, que é o que elas querem. Na casa de vocês, na casa de todo mundo. Eu tenho respeito por todos os deputados. Senta aí, ó. Aê, agora! Aê! Vamos trabalhar! Bora sentar-se! Senhor presidente, peço então... Reaja com o novamente a regimento, palavra. senhor presidente! Retomo o pedido de questão de ordem. É pra comissão de ética. Acordado com o presidente. Bora sentar, não Olha o entendi! Ninguém quer essa comportamento. bagunça Senhor na Isso é casa. pra Não comissão dignifica de o parlamento. ética. Não dignifica o parlamento. Vamos sentar, não entendi! Isso é pra Vamos comissão sentar! de ética. Presidente, questão de ordem, Senhor artigo presidente. 53. Senhor presidente, Deputada Maria do Rosário, rapidamente. Senhor A presidente. questão de ordem é dirigida a mim como presidente. Eu E digo- adentre rapidamente no dispositivo Senhor regimental. Presidente. Primeiro, eu esclareço que jamais pretendi, ao me dirigir ao relator, qualquer desrespeito a Vossa Excelência. Não, não é desrespeito, é Eu só regimental, vou- deputado. Mas É regimental. agora Vossa Excelência me escute, pelo menos pelo tempo que eu tenho. Eu me baseio, quero que o senhor observe o artigo 130, que diz o presidente da Câmara, e vale para o presidente da comissão, devolverá à comissão um parecer que contraria a disposição regimental. E peço, então, a Vossa Excelência que encaminhe ao relator, na página 50, onde ele se refere inadequadamente ao exame de constitucionalidade, que isto não existe no ordenamento jurídico da Câmara. O exame que nós estamos fazendo aqui é de admissibilidade. Portanto, senhor presidente,
presidente, este erro é um erro não apenas material, mas é um erro efetivamente. Eu acredito que neste erro reside talvez não a vontade do relator, na verdade é necessário. Com certeza. Relator, Para relatar. Gente, fica mais rápido da questão de ordem do que... Quer ficar um pouquinho? Ele também está se lendo a Joyce aí. Eles prometeram que não iam se levantar. Só saber ouvir. Presidente, questão de ordem. deputado Renildo Calheiros. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. A questão Eu de quero ordem. questão de ordem, presidente. Quero uma questão de ordem também. Vossa Excelência vai me Após o deputado responder Renildo. depois, senhor Ótimo. presidente. Vossa Excelência vai responder depois a minha questão? A questão de ordem, senhor presidente, é agasalhada no artigo 53 e é dirigida ao ilustre relator. Né? Não pode se dirigir ao ilustre relator. Então, a Vossa Excelência. Eu estava só querendo a Mas atenção rapidamente, dele. não adentre no mérito do relatório. Tá bom. Eu estava só querendo a atenção dele. Eu sei que não é fácil preparar um relatório sobre matéria tão complexa e com tão pouco tempo. E sem ter acesso aos dados. Mas lendo o relatório, ele fere brutalmente o que nós poderíamos chamar de boa técnica legislativa. O artigo 53 trata disso no seu inciso 3º. Quando fala da apreciação das matérias, no inciso 3º, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa. No próprio relatório, diz o relator ao final: assim implementadas as alterações de técnica legislativa, tal, dispositivo de temática correspondente segundo a boa técnica legislativa. Ele próprio coloca no seu relatório. E observando o que ele escreveu, se a gente não corrigir, nobre relator, nós vamos parar nos cursinhos e nas faculdades, como exemplos pelos professores de gramática de como não se deve escrever, e muito menos como deve ser elaborada uma lei. Há um decreto na casa que trata exclusivamente desse assunto, fixando normas e diretrizes para a técnica legislativa. Tenho aqui uns 40 exemplos. Vou pegar o do artigo número 12. A lei, ela é escrita em ordem direta. Ao final da lei, você trata a exceção. Isso é o que manda a boa técnica legislativa. O relator começa o artigo 12 pela exceção. Não segue a boa técnica legislativa. Só de memória aqui. O relator escreve a palavra salário mínimo errado no texto. O salário mínimo com hífen é para quando ele se refere a salário mínimo, uma coisa menor. Quando ele tem relação com valor, e é o caso aqui, ele não tem hífen. Então o termo... Que isso é procrastinatório. Senhores, está ficando feio. Nós vamos contestar os dados. Senhores, está ficando feio. Examinar primeiro os dados. Tem que examinar os dados, né? Está feio para a CCJ. Examinar primeiro, né? Para ver a Está ficando feio veracidade. para essa casa. Chega! Se vocês olharem e tiverem um pouquinho de sensibilidade aos anseios da população, vocês vão entender que a população quer que essa comissão trabalhe e não fique simplesmente procrastinando. Mas não contra ela. Alguém acha bonito um papel como esse? De procrastinação o tempo todo. Nós temos aqui a maioria que quer votar. Vamos discutir no voto. A oposição tem todo o direito de votar contra. Que vote contra, tudo bem. Mas vamos discutir isso no voto. E não numa série de conversa fiada que não se sustenta, não tem base. Essa mesma oposição que foi governo agora, no passado recente, não trouxe dado nenhum sobre os números da Previdência. Então agora fazem-se de paladinos, sabe-se lá do que, da calculadora previdenciária, para vir até aqui e empurrar esse trabalho com a barriga, senhor presidente. Não é possível. Nós temos uma maioria que quer votar. Está aqui a votação.
de inversão da pauta. Isso aqui significa que nós queremos antecipar essa discussão. Antecipar não, né? Porque está atrasado demais. Nós queremos votar. Nós queremos dizer à população brasileira o que cada um aqui pensa. E como é que se diz isso? Se diz no voto. É no voto que se diz. Então a oposição quer votar contra? Muito bem, vote contra. Mas deixe aqueles que querem trabalhar pelo Brasil trabalharem, votarem, antecipar e fazer o texto andar aqui nessa comissão. Não é possível. Semana que vem tem mais um feriado aqui. Semana que vem tem mais um feriado. E aí, a gente vai empurrar mais 15 dias isso pra frente? Vamos. O Brasil não aguenta. Por quê? Vamos sim. Vamos porque a oposição não está preocupada com a riqueza do país, em gerar riqueza, em gerar emprego. A oposição preocupada em olhar nos olhos desse povo que está nas ruas, na rua da miséria, na rua do desemprego. Aliás, tudo que foi criado por essa oposição quando foi governo. Não há essa preocupação. A preocupação é em fazer esse tipo de discurso aqui, que mais parece jardim da infância, contra a população brasileira. Está na hora de levar o Brasil a sério. Nós queremos votar. Pelo presidente da República. Nós queremos votar. O PSL quer votar, o DEM já falou que quer votar, o PSDB já falou que quer votar, o PSC já falou que quer votar, o MDB já falou que quer votar, e aí? A gente vai ficar aqui? A gente vai ficar aqui. Por quê? Porque tem um grupo que sabe apenas fazer barulho. Vamos discutir questões de mérito na comissão especial. É o rito desta casa. É o rito desta casa. Pela oposição aí, pela obstrução. Olha, não adianta. Deputado, só um minuto. A palavra está assegurada com a deputada Joyce Assima pela liderança. Não querem ter responsabilidade, pelo menos ouçam. Vamos chamar a deputada Joyce para a liderança da oposição. Ouçam. Se os senhores não querem ter a responsabilidade com o país, pelo menos nós estamos no momento em que o Brasil precisa de responsabilidade. E o que eu estou vendo aqui, senhor presidente, é um show de irresponsabilidade da oposição. E não é irresponsabilidade com o governo, não. É irresponsabilidade com o povo. O governo não precisa de responsabilidade da oposição. Não, mas o povo precisa de responsabilidade de todos esses senhores que estão aqui. Seja governo, seja oposição, sejam os partidos de centro. Então, senhor presidente e senhores